Então a gente viajava e a gente levava os nossos clientes, os nossos maiores clientes, e aí teve uma vez, cara, que a gente viu que, sei lá, mais de 80% do e-commerce, porque era muito concentrado na época, né, tava no nosso ônibus. Aí a gente falou assim, cara, se o Jeff Bezos descobre que a gente tá com 80% ali, ele vai jogar uma bomba aqui, vai matar pra poder entrar, que tava na época de entra ou não entra no Brasil. Mas eu, no meu caso, eu acho que eu não esperava estar num momento de vender a companhia. Então eu não queria vender a companhia, mas eu achava que era o melhor. Racionalmente, eu achava que era o que deveria ser feito, mas emocionalmente eu não queria. E de certa maneira, o meu sentimento era, beleza, eu tenho todo esse dinheiro, mas porra, eu não tenho mais a minha empresa, eu não tenho mais o meu bebê aqui. E o dinheiro tava lá e eu demorei pra começar a usar ele, pra você ter uma ideia. Igualzinho comigo. Cara, acho que eu demorei mais de 7 meses pra fazer alguma compra que eu não faria anteriormente, entendeu? Sejam... Pô, essa entrada tá muito... Pô, você não falou nada, cara. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Extremos. Nosso podcast do G4 Podcasts. Aqui do meu lado, meu fiel escudeiro, ele, Alfredo Soares. Tudo bem, querubim? Aqui, Bruno Nardon. E aí, seu host desse Tudo podcast. Bem? Tá bem? Tô bem. O cumprimento era esse que tá fazendo com a mão assim. Você que tá fazendo assim, pô. E aí, como é que você tá? Tá bem? Tá tudo bem? Tô maravilhoso. E você? Tá melhor? Tô melhor. Com a sua gripe? Hoje vim com uma roupa aqui diferente. Diferente mesmo. Inspirada no conselho do nosso amigo Ivan Moré. Branco, trazendo cinza. Um pouco de tonalidades claras para um ambiente escuro para conseguir um brand mais imponente. Mais interessante, ficou bonito mais mesmo. Evidente. Ficou diferente, ficou bonito. Gostei. Vamos ver se a turma gosta. Então comenta aí se a gente deve vir de branco aqui nos próximos episódios, cara, com cores claras. Se eu vier de branco, eu vou me sentir de férias. A próxima eu venho de branco. Então fechou. Fechou. Tamo junto. Boa. Fala, turma. Beleza? Sejam muito bem-vindos aí. Mais um episódio aqui dos Extremos. Lembrando que o Extremos faz parte do hub de conteúdo do G4 Podcast, que tem vários podcasts sobre gestão, saúde, alta performance, vendas, muita coisa bacana. E no Extremos a gente costuma explorar as extremidades da jornada dos empreendedores, dos gestores e grandes executivos do Brasil. Hoje a gente tem um convidado super especial, é quase que um reviver aqui do Conselho da Loja Integrada no ano de 2021 ali. Então estaremos juntos aqui trocando muita ideia de novo, tenho certeza que vocês vão curtir muito. Um spoilerzinho, antes da gente começar, o cara que tá vindo, ele é Chief Information Officer. Caramba, seu inglês tá bom, hein, cara? Tu viu? O sotaque britânico? Porra, ficou bom. Tô tentando Oxford, trazer uma Oxford. coisa... exatamente, é isso aí, Cambridge. Menos Massachusetts. Uma coisa mais interiorana, exatamente. Chief Information Officer de uma das grandes empresas aí do mercado de cartões, mercado financeiro aqui do Brasil. Maquininha, pô. Né? A famosa RP. maquininha verde, a maquininha do Hulk. Né? Eles tinham que contratar o Hulk como garoto propaganda. Porra, ia ser legal, ia ser né? maneiro, né? É. Aguenta tudo. Passe tuas vendas. Pá. Né? Ele dando um soco assim, desconto. Pá. Ia ser bom demais. Bom, e lembrando que esse podcast é um oferecimento do G4 Skills, uma plataforma, uma ferramenta que cria uma trilha customizada para você poder treinar aí e acelerar o desenvolvimento dos seus colaboradores. Então, a gente vai deixar aí na tela para vocês um QR Code para você que é nosso ouvinte aproveitar aí 7 dias de trial grátis para conhecer a plataforma para até Tudo 10 isso? pessoas do seu time. Tudo isso. Caramba, a galera tá generosa. A galera aqui, tá hein? generosa. Pô. Então, tem o link na descrição, mas aproveita o QR Code na tela e se quiser indicar também para algum amigo seu empreendedor, aproveite, né? Se quiser vender também, pode vender para ele o link. Pede uns 50 no Pix, manda o link para ele logo na sequência aí, que tá barato. Bom, sem mais delongas, eu vou continuar aqui na apresentação do nosso convidado de hoje. O nome já é imponente do convidado. É bom. Já tem um sobrenome que parece que é um dono da LVHM lá. Já não parece? Tem uma coisa... Parece, é verdade. Tem uma áurea bilionária no nome aqui. Tem algo diferente. Não só a áurea, né? Tem algo diferente nesse nome. Mas antes de chegar no nome, para vocês saberem mais informações do nosso querido convidado, ele é investidor da Yallo Inc., que é a primeira BSP da Meta no mundo. É uma empresa de conversation commerce
focado na indústria B2B. E ele, em 2021, ajudou a trazer as operações para o Brasil. Isso aí. Porrada. Eu já vejo muito anúncio deles no Instagram. Muito anúncio. Ele é investidor e consultor de várias startups. Uma das suas áreas, no qual ele é bacharelado, né? Envolve... tem mestrado em inteligência artificial, mineração de dados e aprendizado de máquina. Mas pela cara, Universidade Federal de Santa Catarina. Mas a porrada mesmo foi quando ele fundou a Kaordic lá em 2009. E essa vendeu foi muito dinheiro. pra Lynx, acho que foi em 2015, se eu não me engano. 18. E, cara, ele é um cara engraçado, porque assim, 15. a nossa história ele é meio parecida, que ele fez engenharia, daí depois foi estudar na França, em Toulouse. Na mesma cidade. Na mesma cidade. Eu fiz engenharia e fui estudar na França, Toulouse, um pouquinho depois dele. Olha, eu não sei onde você mora, eu não sei quais são os seus planos, mas Toulouse deveria estar neles. Porque quem passa lá fica rico, é o terceiro que eu conheço que passou em Toulouse e ficou rico. Então, próximas férias, primeira oportunidade, pegue um avião e vá pra Toulouse. Na França. Na França. Isso daí. Fique lá, toque nas coisas. L'avion rose. Come um croissant, L'avion rose. passe pelo menos 7 dias e aí volte que a sua vida prosperará. Ué, você não apresentou ele, pô. Senhoras e senhores, no Extremos de hoje, diretamente de Santa Catarina, João Bernardi. Olha o nome. Muito bem-vindo, Olha o João. Valeu, galera. Obrigado João pelo Bernardi convite. com 2 T's ainda. É nome de bilionário. Questão de tempo ou não, mas é nome de bilionário. Inclusive, esse nome aí eu tava discutindo hoje. Eu tenho que ver, para conseguir cidadania italiana, eu vou ter que mudar, acho que pra DT. Que veio lá, quando meu nono veio da... Tem que lá ser atrás, igual. Vai ter que ser igual, vou ter que mudar isso aí. Então você gostou, mas eu vou ter que mudar, eu acho. É uma lástima, é uma... Mas eu acho que você não precisa mudar, não, cara. Não sei se Eu precisar. acho que você precisa mudar o documento de quando talvez ele não. veio pra cá. E fazer uma paridade. O Bernard DT virou Bernard TT. Com TT, Ah. exatamente. Na da consultoria pra conseguir... Não, pô, eu tenho. Consultoria. Da minha família Nadão, foi cara, meio difícil, esses cara. finais de semana que ele fica cuidando do filho dele, ele fica estudando os Coisa aleatória. temas, que eu fico muito tranquilo, assim, que, pô, pobre a gente não morre, bicho. Amém. Tem muita coisa pra fazer de negócio com o bichinho entende tudo. Vai lá, manda. Bom, Alfredo. vamos começar, Joãozinho. Você é mais conhecido como Joãozinho, né? Muita gente me chama Joãozinho. Radical como Joãozinho. João, vamos chamar de Little John. Cara, qual foi o momento mais extremo na sua vida hoje? Quantos anos você tá? Tô com 43. Com 43 anos, qual foi, assim, o momento no esporte, na família, numa doença, na vida Profissional. mais extremo, acho que dos dois aí, o extremo profissional e o extremo pessoal que você já viveu, assim? Cara, eu acho que tem um momento extremo que foi mais recente, que foi, acho que na gravidez da minha esposa. Essa última gravidez. Foi um momento extremo, porque ela estava com uma gravidez meio complicada. E a gente estava no meio da pandemia, imagina, 2020, aquele medo de sair na rua. E minha esposa acabou, ela tinha uma condição específica ali da questão e, enfim, foi bem complicado e a gente pensa em uma série de aspectos da vida, assim, quando essas coisas chegam perto da gente, daquilo que realmente importa, aquilo que a gente realmente precisa valorizar. Mas deu tudo certo, não aconteceu nada, graças a Deus, mas eu acho que foram momentos super difíceis que, enfim, me fizeram pensar em um monte de coisa sobre a vida e sobre tudo mais. Animal, o que foi uma das coisas que você pensou sobre isso? Cara, eu acho Que você mudou, uma das coisas que se tornou acionável depois que você passou por esse momento? Eu acho que a gente precisa viver o presente, valorizar a família, as pessoas que a gente ama, acima de vários outros planos que a gente, em geral, coloca como coisas mais importantes ou prioritárias e dar tempo para nossa família. Acho que esse é um aspecto importante que ficou um pouco mais claro para mim depois desse processo todo. Boa, e no lado profissional? Foi vender a empresa? Aí no lado profissional tem vários extremos, né, Alfredo? Assim, pô, quando você está empreendendo, acho que você tem uma roda gigante, né? Você tá um momento lá em cima, uma roda lá embaixo. Eu acho que eu tive vários momentos bem complexos. Acho que tem um que é bacana, assim, que dá para compartilhar um pouco com vocês. É porque tem uns que não dá. Não, tem vários que não dá. O Nardon até conhece alguns, mas aí Porra, seria censurado. Meu amigo, tem um, cara. Não, tem Mas uns dá que... pra contar sem falar com quem foi? Não dá, esse tem não dá. alguns que Esse aí a gente conta em off.
Cara, a gente conta em off depois, A gente mas assim, contou, cara, a história é muito boa, cara. tem umas histórias bizarras. Pô, é muito ruim a nossa audiência ficar com essa curiosidade. Pô. Essa vai ficar, mas conta aí uma Cara, dessas. assim, ó. Acho que um momento extremo foi quando eu tive um período ali, acho que no final de 2014, início de 2015. Foi um momento, sabe quando tudo começa a dar errado ao mesmo tempo, né? Quando as coisas começam a dar errado, não começa só uma, né? Vem todas elas ao mesmo tempo. E naquela época a gente tinha muito custo nosso dentro da operação da Caordic em dólar, né? A gente tinha, seja infraestrutura, a gente tinha algumas pessoas que a gente contratava dolarizado. 2014 para 2015. 2014 para 2015. Quando o dólar saiu de 2, foi para quase 4 e pouco. 2,8 em dezembro e foi para 3,3, 3,4 em lembro dessa março. época. Assim, foi assim, super rápido. A cada Dilma. E obviamente que a gente não tinha clareza que a gente devia ter um hedge, enfim, a gente não tinha uma gestão financeira que contrabalanceasse e reduzisse um pouco, mitigasse esse risco de câmbio, né? Então, assim, começou com o dólar subindo e aí, na sequência, a gente começou a vir uma certa crise, todos os varejistas, o varejista ali, ele era meu cliente, inclusive, né, Nardon? Não sei se naquela época, acho que 2000... Era sim, pô. Era, desde né? 2013, pô. Desde Fim 2013, de 2012. exato. Então, todo o varejo tentando renegociar os contratos. Então, a gente já começou a ter pressão para tudo que é lado. Só que em meio a uma série de confusão, assim, teve uma outra coisa que foi bizarra, assim. A gente resolveu fazer uma consulta à Receita Federal sobre um negócio de imposto e a consulta era vinculante também, tomamos uma bucha, a gente tinha que pagar. Cara, tudo errado, assim, tudo ao mesmo tempo. Aí, não bastasse isso, a gente pega e perde o nosso maior cliente, né? Numa perspectiva de que a gente tinha vários produtos com eles e a gente tinha uma expectativa que, de repente, um dos produtos a gente poderia ser descontinuado, mas, de repente, cara, do nada, a gente acaba perdendo todo aquele cliente. Aquele cliente tinha uma participação relevante dentro do nosso... 20%, 30%? Aí não vou lembrar exato, mas era alto. Era alto que tirava a gente, obviamente, de uma operação superavitária e começou a ficar super negativo, mas era uma bola de neve, assim, uma coisa pior que a outra e eu acho que a gente teve que, naquele momento, recolocar a companhia no trilho e acho que a gente conseguiu fazer isso de uma maneira bacana, mas foi um momento, assim, tenso. Mas foi nessa hora que vocês resolveram vender a Caordic para alguém? Foi porque naquele momento a gente já tinha um market share alto. A gente não tinha muito para onde crescer. E tudo que a gente queria crescer estava muito mais voltado em entrar um pouco no mercado que a gente não tinha acesso até então, que era o mercado de varejo físico, né? E tudo que a gente estava tentando fazer de parceria com a Lynx naquele momento, só casando, entendeu? Então, toda a sinalização beleza, a gente pode fazer alguma coisa junto, mas se estivermos juntos, né? Então, foi a partir desse momento que a gente intensificou a conversa lá com a Lynx, daí foi tudo muito rápido, de fato. Então, entre a conversa com a Lynx e a conclusão, enfim, da operação, deu 3 meses e pouco. Pô, foi super rápido. O número foi público? Foi, não foi? Mais ou menos. Mas o número que saiu foi 80 milhões, não foi? Foi. Se eu não me engano. Uhum. Foi tipo 60 e 80 milhões, tá? Isso. Foi meio que o range. Com o earnout. Isso, exatamente. E vamos... Na época, só pra galera que tá ouvindo a gente, que hoje em dia a deal de 80 milhões é uma parada comum lá. que nem sai na imprensa, é tratado como startup. Mas nessa época, galera, era tipo muito grande. Era tipo o que hoje é meio bi. Essa proporção. Boa proporção. É que não tinha muito... E o meu, que foi de 14 milhões, era como se fosse um de hoje de 100. Assim, era muito novo todo o processo de startup. Então, assim, esses ciclos de fechamento de uma startup era muito raro, né, naquela época. Tanto que eu me lembro que a gente participou do Case. Do Case 2015, o pessoal quis fazer uma sessão de exit, que era uma coisa nova. Então, assim, temos exit. Então, pediram pra gente ir lá falar de Eu exit. falei, pô. Tu falou? No de 2000, não, eu falei no de 17. 17. Agora, para dar um pouquinho mais de contexto aqui para o pessoal que não é do meio do varejo, que não conhece a operação, como que surgiu a Caordic? Por que surgiu? Conta um pouquinho aí do começo. Tá bom. E de onde veio essa tua vontade de empreender. Tá, perfeito. Bom, eu estava fazendo mestrado, né? Você é formado em engenharia de computação? Sou formado em engenharia, de controle e automação. Controle isso. Lá em Floripa. Lá em Floripa. E aí tem um departamento que tem uma proximidade grande com informática, AI, esse tipo de coisa, né? E na época eu quis fazer algum tipo de mestrado que pudesse virar, de uma pesquisa aplicada, virar uma empresa, de fato, né? E aí nessa procura,
eu lembro que surgiu aquele concurso da Netflix. A Netflix nem operava no Brasil, tá? Que era o Netflix Prize. Né? Quem conseguisse fazer um sistema de recomendação de filmes 10% melhor que da Netflix ganharia $1 milhão. E para quem se qualificasse na competição, eles compartilhariam os dados reais de avaliações de pessoas reais de filmes para que você pudesse treinar os seus algoritmos, coisa e tal, né? Então, para quem Isso foi que ano? Isso foi 2007. Cara, a gente tá falando de inteligência artificial Em 2007. Isso, exato. Sistemas preditivos, né? Sistemas de information retrieval. Mas é isso, no final. A Era galera o tá início, vendo era o agora, início. a grande massa tá vendo agora e tá, nossa, mas não é tão nossa assim, né? É que, assim, é amplo, né, a área. Então, nessa parte de Generative AI, de modelos mais semânticos, de interpretação linguística, os sistemas ficaram melhores agora. Mas o que eu trabalhava lá não tem muito a ver, não tem quase nada a ver com o que o pessoal está chamando de chat de GPT hoje. É que é bem amplo, entendeu? Tá. Então, os sistemas que eu trabalhava são sistemas que, analisando uma quantidade grande de dados, poderiam predizer algo. Né? Prever algo. E nesse caso era prever o teu interesse, Alfredo, num determinado tipo de produto. E calcular um número que diria o quão um determinado produto teria um fit contigo. Tá? Perfeito. Então, e aí, obviamente, um produto com um produto, uma pessoa com um produto, uma pessoa com uma outra pessoa. Então, a gente achava medidas de correlação e predição entre pessoas e produtos e entre produtos e produtos. Mais ou menos isso. Isso lá em 2007, então vocês participaram desse evento da Netflix. A gente participou lá da Netflix. Ganharam? Então, daí a gente formou um time que era bem garagem mesmo, assim. 3 pessoas. E aí a gente estava melhor que a Netflix, sei lá, em torno de 6%. Caramba. E assim, o concurso da Netflix durou vários anos, né? Porque era difícil eu conseguir chegar no 10%. Aí foi o tema da dissertação do meu mestrado, de um outro rapaz que estava nesse time com 3 pessoas, que acabou sendo o co-founder da Caord, que é o outro João. E a gente decidiu, falou, pô, acho que se a gente pegar um pouco desse aprendizado que a gente teve e ao invés de tentar ganhar o prêmio da Netflix, a gente fundar uma companhia, a gente pode gerar mais valor, né, para a sociedade e para a gente. Né? Acho que nesse aspecto. E foi aí que a gente decidiu fundar uma companhia. E aí o nome Caord, que veio daquele livro O Nascimento da Era Caórdica. Olha a coincidência. O cara que fundou a rede Visa, que foi a primeira rede de cartões de crédito do mundo. Né? Então esse livro é um livro de administração, super bacana. E eu gostei muito daquele livro e eu resolvi colocar o nome da empresa de Caord. A gente brincava que eu era o caos e o Bosco era a ordem, né? Era o caos e a ordem lá. É tipo a gente, os extremos. Aí, aqui, ó, o caos e a ordem. De vez em quando troca. É muito raro. E aí a gente, enfim, fez a companhia e, cara, e aí foi tudo muito rápido, assim. Eu diria que... Vocês começaram quando a companhia? A gente começou oficialmente em fevereiro de 2010, né? De onde veio o primeiro cliente? O primeiro cliente, ele veio de um... A gente saiu em alguma mídia. Tá até legal, tu que gosta aí das paradas de mídia. A gente saiu acho que foi no Meio Mensagem, sabe? Meio Mensagem saiu uma reportagem sobre a gente. E aí um cara que era o dono do meu móvel de madeira, que era um Icon lá de Santa Catarina, ele viu e falou assim, pô, fui lá pra Rio Negrinho, onde ele ficava, e a gente conversou, foi super bacana o papo, e acho que ele foi o nosso primeiro cliente, se eu não me engano. Mas o primeiro cliente grande foi a Saraiva, e foi um processo super interessante, porque... No final das contas, o que a gente fazia eram funcionalidades que já existiam na Amazon há um bom tempo e que no Brasil ninguém usava. Ninguém tinha dentro de uma página de homepage ou PDP, página de detalhe de produto, você ter recomendação de produto. Não tinha, não existia isso no Brasil. Era tudo páginas estáticas iguais para todo mundo. Que mostrava só o produto e a descrição. Produto não mostrava descrição. quem comprou isso, Exatamente. também comprou isso. E Quem a comprou home isso, era gostou igual pra disso. todo Até mundo, mostrava, né? mas era manual. Era manual, Não era muito inteligente. puro. Você tinha a opção lá de mim da X-Tech de colocar. Isso, autor... eu quero oferecer esses produtos também. Esse produto combina com isso. Você tinha 3 níveis de botar recomendação, outros... Ou um filtro por autor, Quem viu, por viu. gênero. É isso. Nesse caso, como a Saraiva tinha muito SKUs, né? Ela já tinha milhões de SKUs, contando os internacionais daquela época. Então, era muito complicado. Então, quando a gente chegou com uma ideia de que aquilo ia aumentar a taxa de conversão do site. A gente não tinha a mínima ideia, porque, a gente só imaginava que ia. Mas a hipótese era muito legal, porque assim, se você tem um site estático, mostrando para milhares de pessoas, e se transforma num site dinâmico, com algum tipo de racional, inteligência por trás que vai tentar fazer um matching, era meio que
A hipótese era forte de que a gente conseguiria aumentar. Sentido. Faria sentido, né? E aí aquele era o nosso primeiro desafio, de fato, porque até então não existia volumetria para comprovar nos dois... teve uma loja de pôquer também, que a gente teve antes da Saraiva, que era uma loja de um amigo meu, que ele vendia artigos de pôquer, sabe? Ficha, não sei o quê, então ele também foi nosso cliente. Só que a Saraiva era o nosso primeiro cliente de fato, assim. E aí a gente começou pela categoria naquela época tinha Blu-ray, DVD, essas coisas. Assim, a gente começou por lá, foi bem legal. Porque a Saraiva era muito grande nisso. Não, e a gente já sabia fazer recomendação de filmes, né? Então a gente nasceu ali na Netflix, né? Então era meio que um caminho natural. E, cara, a gente começou, aumentou a conversão da categoria, assim, muito fácil de notar. Você não precisava nem de um teste AB, era step, assim, sabe? Curva step. Step change, Exatamente. E aí o problema foi que ele falou assim, não, porra, do cacete, vamos para todas as categorias. A gente falou, cara, a gente não tinha habilidade, assim, computacionalmente conseguir gerar as recomendações para livros, que a quantidade de livros era enorme, a gente não conseguia naquela época. Então eu me lembro da gente virando noite. Quantos vocês eram nessa época? Nessa época nós éramos uns 20, mais ou menos. E vocês tinham pegado investimento de alguém ou vocês foram bootstrapping? Bootstrapping, até conseguir a Saraiva foi bootstrapping, mas o cara que viria a ser nosso investidor foi comigo na primeira reunião da Saraiva, foi ele que abriu as portas, mas ele tava só assim, vamos ver se esses caras vão chegar em algum lugar, entendeu? Aí, só pediu um descontinho depois? Falei assim, não, mas eu ajudo vocês, vamos lá junto com a Saraiva. Pediu um descontinho pela Saraiva? Pediu. Eles se deram bem, acho que eles não estão... E deixa eu saber, você empreendeu antes disso ou esse foi seu primeiro empreendimento? Eu tive uma empresa de café antes de... CPC também, custo por clique. Sabe aquelas máquinas automáticas que você vai clicando e vem o café expresso, não sei o quê? Então eu trabalhava num lugar lá em Floripa e eu não gosto muito de tomar café passado, assim, me dá um pouco de azio. Assim, aí eu falei, porra... Podia ter uma máquina de café expresso, mas aquelas automáticas, com Isso quando você estava na faculdade? Faculdade, Ou você já estava no mestrado? Eu não lembro agora, Nardon. Não, mas assim, tudo bem. Mas eu acho que foi na transição entre me formar e... Então você já tinha isso na tua veia empreendedora? Você já sabia que você queria seguir esse caminho? Eu fui da empresa júnior. Eu acho que primeira ou segunda fase eu era o presidente da empresa júnior lá de controle de automação, Autojum. Então, sempre estava envolvido com alguma coisa do gênero, né? Legal. Mas a empresa de café é uma empresa que eu acabei vendendo depois da Caótica, inclusive. A empresa foi fundada antes e acabou sendo, assim... acho que 2019 foi quando eu peguei meu sabático lá que eu acabei vendendo, porque, enfim, a gente não dedicava tempo, nem eu, nem outro sócio, e a gente acabou, enfim. E daí, então, vocês colocaram a Saraiva pra dentro, estavam com 20 pessoas já, e o negócio estava dando lucro ou não na época lá, Kaordic? Não, pré-Saraiva não, né? E porque a gente estava com bootstrapping, dinheiro meu e do Bosco, e colocando, enfim... todas as nossas reservas no business. E uma coisa que foi interessante também, assim, em extremos, né, que vocês estavam falando. Cara, eu saí do meu trabalho, tá? Não, peraí. Tem um aspecto importante que eu tô me lembrando de onde que veio o dinheiro, né? Teve um dinheiro meu e do Bosco, mas a gente também conseguiu... Tinha muito incentivo a fomento e inovação naquela época. Então, a gente conseguiu 3 editais de fomento e inovação que ajudaram a fundo perdido. FINEP, CNPq, animal. Essas coisas, né? Então, esses 3 deram, digamos assim, um start para a gente conseguir operar naquele ano 2010 inteiro sem ter nada de... mais o dinheiro meu e do Bosco, né? Então, eu acabei saindo do meu trabalho. Um pouquinho antes disso, a minha esposa veio morar comigo. Ela morava no Rio, carioca, conterrânea aí, Fred. E aí ela veio morar comigo, só que ela não tava com emprego também. Então, o cara pra casar com carioca tem que ser muito bom de lábio. Você vê, a gente teve que... Muito bom de lábio, porque as cariocas são marrentas. Você acha que ele só era comercial, só fechador de negócio, meu amigo? Teve que ser muito preditivo. Então, a gente conseguiu esse dinheiro, que foi fundamental pra gente. E putz, eu tava com a Rafa, sustentando eu e ela. E assim, com menos da metade do dinheiro que eu tinha quando eu vivia solteiro. Mas assim, por mais que tenha sido... A gente teve que apertar as contas, assim, era divertido também. Então, assim, início de namoro, início de casamento, tudo era maravilha. A gente não tinha nem onde... Você tinha o quê? 29 anos? 28, 29? Eu tinha... 2009, é isso? 29. Legal. 29, 20. E daí, de fechar a Saraiva para fechar o segundo cliente, como é que foi? Aí foi tudo muito rápido, Nardon, porque daí a gente fechou a Saraiva e saiu uma reportagem na Exame, tá?
da Exame principal, não PME. Numa época que assim, as revistas ainda eram esquece. super Era muito compradas, Esquece. assim. Era o principal canal, assim, de... Nossa, aí na Exame era golaço. E foram, assim... Pegni, pô. Pegni era... e foram 3 páginas e meia de matéria. Putz, a gente lá na capa, a gente nem tinha lugar direito, cara. A gente não tinha nem... A gente teve que tirar a foto num hall ali da Parece incubadora. alguém que eu conheço. E a gente não dá pra tirar foto na nossa sala, entendeu? A gente foi num lugar mais bonitinho pra tirar foto, eu e o Eu Bosco. fui na escada do restaurante. A gente foi também. Porque era um sobrado, não era um andar só, entendeu? Era um escritório Isso. maior. Foi Daí ele exatamente bateu a a mesma foto coisa. na escada pra parecer que tinha 2 andares. Aí, Isso é muito aí bom. essa foto, assim, que a gente tirou no hall da incubadora, puta, grandona. Aí na segunda página tava o pessoal do Buscapé, e na última página tava o pessoal da Saraiva, né? O CEO da Saraiva. Legal. Então, assim, foi super legal, né? E acho que isso trouxe uma certa confiança. E o que foi comunicado? Acho que esse é um aspecto importante. A gente conseguiu resolver o problema lá dos livros, a gente entrou em todas as categorias e a gente aumentou a taxa de conversão do site em mais de, assim, 2 dígitos. Assim. Então, foi assim, foi muito alto. E aí saiu todos esses resultados saíram pela voz da própria Saraiva na Exame. Então, era o cliente falando da gente, do impacto brutal que a gente tinha colocado de uma tecnologia que não existia no Brasil até então e que era nada mais nada menos do que a Amazon fazia lá fora. Aí, cara, foi assim... Vral. Vamos tirar os pedidos. E não tinha ninguém competindo com a gente no Brasil também, que era um outro aspecto também que o timing era... E era, assim, demora até construir esse tipo de tecnologia, não era uma coisa... Até surgiu um outro cara, mas quando vinha para um challenge, era difícil competir, assim, né? Em termos Teve até um cara do Sul também, de Santa Catarina. Zig. Não lembro. Não, teve a Nemu, né? Teve a Nemu, acho que Teve a Nemu. mas a Nemu chegou em Manaus, 2014, daí Teve em a termos Nemu, teve de essa recomendação, Zig. né? Teve uns caras de Curitiba que eu fui até visitar, que eu investi, o sistema era bem legal. Esses Mas eu não era lembro. isso. não- Mas você- daí vocês isso chegaram e 2010, dominaram. 2011... Aí foi assim, cara, como, assim, o trabalho de integração do e-commerce grande e o e-commerce pequeno era mais ou menos o mesmo, e o impacto era muito mais visível no grande, cara, a gente olhou de cima para baixo, cara, quais são os 100 maiores e-commerces do país, vamos olhar para esses caras e vamos pegar eles, né? Então a ideia era essa. Isso Sniper. só com o produto de recomendação na página de produto e na home. Vocês Não, a não gente- tinham search ainda. Não tinha search, mas a gente tinha a recomendação da home até o checkout. Tinha em todas as páginas. Nem todo mundo ligava, aí era toda a discussão. Tipo, poucos lugares, não é porque o Nardon tá aqui, mas assim, poucos lugares tinham caras mais analíticos ali no e-com. Você tinha uma galera que estava mais O acostumada Econ começou com muito marketing, né? muito marketing. Muito profissional de exato. marketing. Comunicação, Então não era muito data-driven os processos decisórios. Ficava o que embaixo do marketing e-commerce. Só que, putz, na galera, por exemplo, da Rocket, você encontrava um bando de engenheiro lá tocando a companhia. E aí a galera era bem mais analítica. Então, em todas, não era só na Canu e porra, Tricai, todas elas. Mobile, né? Mob, porra. Porradaria Cara, cesarião. todos. Eram muito engenheiros e a galera fazia conta, via o resultado. Aí era muito mais fácil, assim. Toda a dinâmica era muito mais fácil de conversar. E o cara queria colocar, obviamente, aumentar a taxa de conversão em whatever a área comercial de uma área ou de outra quisesse colocar um outro produto, né? E como que foi pra você nesse começo, né? Que você tava ali 2009, 2010, o e-commerce estava se transformando também no Brasil, Tá. né? A gente veio de uma primeira leva pré-bolha, depois de uma segunda leva ali pós-bolha, que alguns negócios grandes surgiram. 2009, 2010 teve uma nova girada de chave para um novo movimento de mercado de e-commerce, né? A Foi. Vetex começou a crescer pra caramba, mas era pequena ainda nessa época, entre outras coisas. Como é que foi esse começo desse movimento do e-commerce? Eu lembro que você me contou uma história que vocês começaram ali alguns eventos de ir para fora do Brasil, até aqui no Brasil, de fazer esses eventos de e-commerce. Acho que o Vetex Day nem existia ainda Não, na época. existia. Vetex começa a ficar grande de 12, 13 ali. É. Vetex foi consolidar mercado ali 15. Como é que foi essa época, assim, para você que você foi um dos desbravadores junto com o Mariano, com o Geraldo, com a turma lá do André Street, que talvez foi, né, que eles tinham negócio de Pagamentos, né, e-commerce. Braspac, enfim. Não, assim, o que era legal, né? Assim, o e-commerce estava crescendo 50%, 60%, 70% ao ano sem fazer esforço.
né? Então você via uma promessa muito grande de que aquilo ali era o futuro. Então, em geral, todos os varejos, não todos, mas a grande parte estava investindo muito forte. Não sei se vocês lembram do movimento da Walmart, que tem a ver tudo com o início, inclusive, da história da Vetex. Poxa, a galera colocou, assim, uma ênfase enorme em cima do Econ, o Grupo Centauro também, formando uma sala à parte. Eu acho que muita gente fez os varejos que conseguiram, inclusive, colocar a estratégia digital à frente, começaram meio com uma ambidestria, né, naqueles, sabe, companhias, organizações ambidestras, formaram um time separado e aquele time começou a gerar resultado, dobrar, triplicar de tamanho todo o tempo, mas, de fato, era tudo muito novo, a gente precisava trazer um pouco de conteúdo para esse pessoal. A gente fez os eventos, uma maneira que a gente viu de ajudar todo mundo a trocar as informações e até virar amigo, porque todo mundo meio que virou amigo, sabe, dessa galera, mesmo quem concorria se conhecia, e a gente fazia tem uma história que é legal, que a gente fazia sempre como é que se diz? A gente fazia, como é que era o nome? É tipo uma... Confraria? Não é confraria, tinha confraria também, mas não era confraria, a gente fazia todo ano a gente ia ou pro IRSE ou pro Shot.org e levava... O que é isso? Que eram os dois eventos globais, que eram nos Estados Unidos, de e-commerce. E a gente levava... A caravana. Era a caravana do Joãozinho. Essa palavra aqui, mas não era minha. Inclusive, eu na verdade, eram 2 caravanas. Eu lembro que você me chamou vários, eu não ia em nenhum, porque eu tava trabalhando, que nem um maluco lá. Eram 2 caravanas. Tinha uma que era o Vetex, que puxava, e uma que era mais o pessoal do Ikeda na época, né? Que eram as 2 principais plataformas. Só que ao redor delas, tinham outros provedores que acabaram entrando e acabava virando uma caravana desses provedores. Então, ali com a gente, começou com o Ikeda, depois virou Rakuten, mas sempre tava o Google junto, tava a PayPal, a Paulinha sempre tava com a gente, acho que, enfim, sempre patrocinando. Aí tava a Kaord, tinha a Win, do Vitão lá. Pô. Então a gente viajava e a gente levava os nossos clientes, os nossos maiores clientes, e aí teve uma vez, cara, que a gente viu que, sei lá, mais de 80% do e-commerce, né, porque era muito concentrado na época, né, tava no nosso ônibus. Aí a gente falou assim, cara, se o Jeff Bezos descobre que a gente tá com 80% ali, ele vai jogar uma bomba aqui, vai matar pra poder entrar. Que tava na época de entra ou não entra no Brasil. Então, que ele fez esse movimento várias vezes. Várias vezes. Então, era muito legal, cara, porque tava todo mundo junto ali, trocava informação que podia, obviamente, né? Mas até hoje, NRF, o varejo é um marco. Pô. É muito legal. Todo ano em janeiro o mercado tá todo reunido lá. Tem a caravana do Alfredo, né? Esses eventos de shop.org perderam força e fortaleceu o NRF. Hoje em dia... Acho que por causa da agenda, né? O varejo é muito corrido. E aí acaba sendo... também, e aí acaba sendo o final das férias da galera. Então, porra, Nova York é um lugar com delay, tipo... bom. E eu acho que a questão da omnicanalidade também, porque antes era tudo meio apartado, era o digital lá apartado. Quando a estratégia começou a ser uma estratégia mais comum, omnichannel, independente, e os sistemas digitais passaram a aportar em todos os canais, independente se era uma loja física ou tal, virou uma agenda de NRF de uma maneira com mais ênfase, entendeu? E daí agora, fast forwarding, né? Indo pra frente ali de volta pra 2014, 2015, onde vocês... Quantas pessoas vocês tinham ali antes de vender a companhia? Cara, acho que umas 150 pessoas, mais ou menos. E daí veio, o mercado estava indo para um outro lugar, você estava começando a fazer muita parceria para entrar no mercado físico, que era o seu próximo espaço de ganho. E daí o único jeito de você fazer isso era fazendo um casamento ali com a Lynx, não saía outro deal. Como é que veio essa história do vamos juntar as tralhas? Assim, eu acho que, assim, você precisa pensar em qualquer movimento que você vai fazer, não apenas obviamente nos shareholders da companhia, mas também nos seus colaboradores e nos seus clientes, né? Então, assim, já tinha sido abordado por uma série de pessoas que teriam interesse em ou fazer uma aquisição da Kaord, então, mas todas essas outras opções, em algum desse tripé ficava prejudicado, ou os colaboradores, ou os clientes, ou os acionistas. Os acionistas, na verdade, nas anteriores, nenhuma seria muito prejudicada. Mas quando a gente tentou fazer um primeiro approach com Lynx e a gente viu que a única sinalização seria nesse sentido, a gente viu que, primeiro, o Lynx seria perfeito para os nossos clientes, porque eles já eram clientes da Lynx. Perfeito. A gente estaria conseguindo trazer mais sinergia para o negócio dele, né?
Para os nossos colaboradores era muito legal porque a Lynx estava muito acostumada a fazer aquisição e tinha um certo respeito com parte cultural da forma como cada companhia adquirida tocava o seu negócio. Então, a gente poderia continuar operando muito do jeito que a gente vinha operando até então. E para os acionistas era, obviamente, a questão negocial ali de qualquer coisa. Então, acabou parando de pé toda essa conversa, ainda mais que acho que a visão que a gente tinha de levar vários dos nossos sistemas de uma maneira omnichannel, tá? Para outras áreas, era muito casado com o que eles enxergavam também. E deu super certo. Acho que, em geral, não sei se vocês já falaram com muita gente pós-aquisição aqui, e, em geral, o período de earn-out não é um período legal. Cara, para mim foi divertidíssimo. Foi legal pra cacete. Conta um pouco. Como é que... Vamos explorar aqui um pouquinho mais, dar um zoom aí, detalhar um pouco mais. Como que foi o período que você falou que foi em 3 meses? Foi super rápido, foi muito né? rápido. O deal. Cara, eu conversei, mas assim... Eu estava, inclusive, no IRC ou no Shop.org, não lembro, uma dessas duas, em Chicago, e aí eu acabei jantando com o Jean Clauma, que era na época o CEO da companhia. Muito bom esse cara. E aí a gente foi engraçado, que foi mais ou menos ainda numa tentativa de, não sei o que, ele, cara, você sabe que a gente vai ter que casar, né? Aí, quando eu voltei, tipo, 2 dias depois, a gente já estava em reunião, aí era reunião dia sim, dia não, dia sim, dia sim. Rapidamente, em menos de, sei lá, em 20 dias, a gente acabou assinando um MOU, que tinha uma série de aspectos importantes. Aí teve um período de due, que foi... Poderia ter sido mais rápido. Poderia ter sido mais rápido. O problema é que eles queriam fazer a aquisição da Kaoji e da Animu ao mesmo tempo. E aí, no caso lá da Animu, acho que atrasou um pouco algumas coisas. Porque tinha um pouquinho sócio lá, né? Tinha bastante sócio. Tinha uns 22 sócios. Então, aí, por conta disso, acho que atrasou umas 2 ou 3 semanas, mas a gente poderia ter fechado umas 2 ou 3 semanas antes. E o processo foi um processo tenso, assim. Teve algum momento que você falou, puta, não vai andar? Você lembra? Que não vai andar, não. Não, porque a coisa foi tudo muito rápido. Foi pá. Só que no final, teve um processo ali mais duro, um pouquinho antes do closing, que eu cheguei a pensar assim, cara, talvez eu pule fora. Você pode abrir? E é um dos momentos extremos que dá para abrir parcialmente, assim. Bom, a gente tinha um determinado acordo já assinado via MOU que colocava algumas questões vinculantes de ambos os lados, que um pouquinho antes do término foi rompida, e a gente não estava mais vinculado por conta desse rompimento. E aí, nesse momento, eu cheguei a pensar em pular fora da mesa, mas a gente acabou se entendendo e resolvendo e finalizando o deal. E como é que foi essa montanha-russa ali, essa roda gigante? Você tava... Mas sentimentos, você... sentimentos, cara, você tava ali. É duro. É muito duro sobre vários aspectos, porque... eu diria assim, existe muita coisa em jogo, não somente para os acionistas, mas para todos os que trabalharam e construíram aquele sonho. Você quer fazer as coisas de uma maneira que seja correta, que seja do jeito certo. Mas no meu caso, eu acho que eu não esperava estar num momento de vender a companhia. Então, eu não queria vender a companhia. Mas eu achava que era o melhor. Racionalmente, eu achava que era o que deveria ser feito, mas emocionalmente eu não queria. E você se aconselhou com alguém? Você ligava para alguém? Você conversava com alguém, tipo um mentor, alguém mais sênior que já tivesse passado por isso? Como é que foi esses... Todo mundo falou que, que cada um tem sua história, entendeu, Nardon? E tem pessoas que criaram seu business e queriam vender, e o momento de venda é, assim, a conclusão da missão, entendeu? Não era o meu caso. Eu estava vivendo ali, assim, eu tentei fazer alguns ciclos para aumentar o nosso addressable market, e, enfim. Só que os encaixes, uma série de coisas não encaixou. E aí parecia que o momento de liquidez faria sentido naquele momento. E a gente Imagino que era um bom dinheiro. Já tinha grana, não? Não tinha tirado... Tava tudo no negócio. Tava tudo no negócio. Tinha o salário ali do negócio. Tinha o salário, e a gente podia ter tirado... Isso é um negócio interessante até, a tua pergunta, Alfredo, porque esse foi discussões... Isso é engraçado. Os nossos investidores falaram, cara, vocês têm que tirar dividendos. Vocês não tiraram dinheiro nenhum. A gente falou, cara, é tudo na companhia. A gente não vai tirar nada. E não era por eles que eles queriam tirar o percentual. Não, é porque eles estavam preocupados com a gente. Então, assim, cara, vocês têm que fazer algum tipo de... Vocês já têm... Cara, a gente tinha muito dinheiro guardado da companhia. E a gente não distribuía lucro. Tinha muito dinheiro guardado. Um dia antes da venda, a gente distribuiu um caixa muito grande para os acionistas, né?
E a minha perspectiva era muito assim, cara, esse dinheiro tem que estar aí para a gente colocar movimentos bolds que a gente quisesse apostar, né? E acho que assim, faz parte do aprendizado. Hoje, se eu volto no tempo, eu acho que a gente freak out além do que precisava na situação que a gente estava, olhando em retrospecto, né? Mas também não foi ruim fazer O deal. o deal. Foi um processo de aprendizado do cacete, foi legal pra cacete. Mas você tinha alguém que se ligava, os seus investidores, você Os conversava nossos com investidores são muito próximos. Eles são tinham amigos. investido, eles tinham muita parte da empresa na época ou não? Não, a gente tinha o controle e o Bosco. A gente podia vender ou não vender, era uma decisão nossa. Uhum. Mas eles falaram assim, a gente não venderia. Se vocês quiserem vender, vendam. E então foi mais ou menos esse o processo todo, né? E o período de earnout depois, você falou que você se divertiu. Pô, foi legal pra cacete, porque, de certa maneira, no meu caso, eu consegui fazer uma nova startup, lançar um produto novo, que foi super legal também, e que teve um impacto também no varejo, que eu acho que ninguém tinha ainda visto uma questão de um OMS enquanto uma solução standalone. O OMS era sempre um módulo dentro de uma... O que é o OMS? O OMS é um Order Management System, que ele faz a gestão do ciclo de vida do pedido. Uhum. Desde de você estar num carrinho e ver uma API de frete, uma API de disponibilidade de estoque, até uma reversa. Então, existe um universo que pode acontecer lá no meio, você conhece bem. É a jornada do produto. E toda essa jornada era vista por canal, né? Você não conseguia algum sistema que endereçasse isso num pedido com múltiplas fontes de fulfillment, né? E múltiplas formas de você gerir e traquear isso, né? A gente uma vez foi... o nosso sistema lá na Canoa era baseado no Magento, né? Lá atrás, a gente Muito pegou ruim open falar source. isso aqui, muito ruim. Não, foi mal. Mas ele era uma muito... plataforma qualquer. Não, no Magento, mas a gente... Não, era open source, mas era uma bosta o Magento. Isso. Era uma bosta o Magento. E daí a gente começou a fazer os nossos forks, né? Ali fazer os nossos códigos em cima. Então, todo o sistema de order system, uma vez a gente imprimiu ele para a gente conseguir acompanhar exatamente isso. De onde veio, para onde vai, onde estão os ciclos fechados e tal. Cara, a gente imprimiu o negócio. Você não tem noção. Foi uma parede inteira. Uma fonte desse tamanho. Pra gente saber todos os ciclos. De onde vem, para onde vai. Que era exatamente, cara, uma loucura, cara. Lembra até hoje. A parede inteira, assim, da cana. Isso daqui, assim, ó. Primeiro uns A4zão e ia colando um do lado do outro, cara. Cara, e isso é vital pro varejo. É absolutamente vital. Ainda mais uma perspectiva omnichannel, se você não endereça isso de uma maneira sistêmica, você não consegue aproveitar uma porrada de benefícios que você poderia ter. Então, pô, esse produto foi feito, foi colocado na Centauro. A guerra do digital foi em cima do OMS. Foi. Links, todo mundo foi em cima disso. Foi. Porque mexia no transacional, uma não dava né, cara? um dado para o outro integrava até hoje a gente não outro. conseguiu integrar ainda direito lá o MS com o checkout lá da Vtex. Várias discussões com o Geraldo. Super engraçado, mas enfim. Mas, cara, foi legal porque deu para fazer esse produto. E você tinha 2 anos de earnout? Tinha 2 anos de earnout. Você ficou os 2 anos lá? Fiquei os 2 anos. E ganhou o earnout inteiro? Ganhei o earnout praticamente inteiro. Não inteiro, mas... E daí como é que foi depois? Cara... O D+1. Porque você vendeu, fez o ciclo lá. Eu queria voltar uma parte antes, só pra galera que tá ouvindo a gente, vai ser legal. Como é que foi você, cara totalmente focado na empresa, ganhando salário ali, você já era casado, então provavelmente, o salário ficava ali dentro de casa... E aí, o salário era gasto, bicho. Não ficava em lugar nenhum. Não ficava em lugar nenhum, exatamente. Sobrava nada. E aí entrou uma porrada de dinheiro na tua conta. Como é que foi esse momento? Você ficou ansioso? Quando entrou, você realizou algum sonho? Eu não tinha um sonho de... Meu sonho não era ganhar muito dinheiro ao fazer a companhia. Nunca foi. Acho que eu tinha outros sonhos que foram realizados também. Fazer uma companhia... legal pra caramba pra trabalhar. Acho que a gente ganhou... Primeira vez que talvez uma startup participasse do Great Place to Work, a gente ganhou como melhor empresa para trabalhar de Santa Catarina. Ninguém tinha colocado luz a isso até então. A gente se preocupava realmente em fazer um ambiente legal pra caramba pra trabalhar. Isso a gente conseguiu realizar. Acho que fazer tecnologia de ponta no país era talvez um dos maiores sonhos que a gente tinha. A gente fez a abertura do lançamento da AWS no Brasil. Chamaram a gente para abrir. A gente era uma operação importante da AWS no país. Então, que louco, cara. Nossa. Exato. Era tudo mato. Quando o Volgo veio pro Brasil, o CTO da Amazon chamou a gente, o Bosco foi lá, fez a abertura, uma apresentação de abertura.
Então, acho que existem coisas, assim, que já davam uma satisfação enorme. E, de certa maneira, o meu sentimento era, beleza, eu tenho todo esse dinheiro, mas, porra, eu não tenho mais a minha empresa, não tenho mais o meu bebê aqui. Então, e o dinheiro tava lá e eu demorei pra começar a usar ele, pra você ter uma ideia. Assim... Igualzinho comigo. Cara, acho que eu demorei mais de 7 meses pra fazer alguma compra que eu não faria anteriormente, entendeu? Então, mas eu acho que tem um aspecto importante, acho que, Alfredo, de uma pergunta que você fez antes e agora, que elas se conectam, e que é um aprendizado pra mim, assim. Foi tudo muito espartano, sabe? Eu enquanto empreendedor, eu e o Bosco, né? Nós conosco, assim, com a gente mesmo, né? Então, como a gente queria dar ênfase que o dinheiro não era o objetivo, nós fomos muito espartanos. E eu acho que chegou um determinado momento onde houve uma certa fragilidade do negócio e a gente viu, caraca, mas tudo pode ruir também, né? Então, eu acho que foi desequilibrado. Eu acho que tirar totalmente a questão da grana da equação foi um desbalanço. Também. Foi um desbalanço. Eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais balanceado naquele momento, a gente teria enfrentado aquela crise de uma maneira talvez um pouco mais serena. Tá? Eu acho que olhando em retrospecto, com certeza, a crise teria batido menos na gente se a gente tivesse conduzido algumas coisas de uma maneira um pouco mais soft. Tá? A gente foi muito duro. Então, mas aí depois, cara, me acostumei com dinheiro e aí a gente acabei fazendo... Cara, aí que acabei depois do meu... Aí, que essa é a pergunta, né? Depois do meu earnout, eu acabei ficando 2 anos sem fazer nada, trabalhando, viajando pelo mundo, entendeu? Peguei minha esposa, meu filho e fiquei viajando pelo mundo. Mas conta aí, assim, né? Que era essa a minha pergunta. Você ganhou a grana, daí você ficou lá 2 anos, você fechou o earnout, ganhou grande parte do earnout, daí você falou, pô, e agora? Como você ressignificou esse momento pra você? Porque assim... A gente tem aqui muito empreendedor que tá ouvindo a gente, que tá começando, os caras que estão no meio da jornada, a galera que já ganhou grana, que já vendeu negócio ou que tá com muito dinheiro e acaba se perguntando, putz, aí, qual o próximo passo? Que você chegou lá. Perfeito. Como que foi esse seu momento de, putz, qual o próximo passo? E aonde começou a mudar essa chave na tua cabeça? Que você falou que o earnout foi legal pra caramba, você trabalhou um monte... Na onde que virou essa chave? Porque terminou os 2 anos, você também saiu fora. A Caort foi vendida em setembro de 2015. Em dezembro de 2015, meu filho nasceu. E eu passei a ter uma agenda em São Paulo direto. Então, assim, os 2 primeiros anos do meu filho, eu via ele mais final de semana, segunda e sexta ali, mas daquele jeito. Uma tensão grande, porque apesar de ter sido divertido, tinha uma pressão da entrega das metas do earnout, né? Então, assim... Quando terminou aquele período, eu tava com um problema na lombar, que até hoje eu não sei o que é, mas com certeza era emocional, de tensão, de estresse, sei lá o que é. Uma úlcera no estômago, não úlcera diagnosticada, mas assim, meu estômago não conseguia tocar aqui. Então, assim, várias questões, assim, físicas do acúmulo de estresse de todo o período, de 8 anos ali, naquela batalha. E, porra, vocês sabem bem como é que é, né, galera? É foda, é hard, né? Então, quando eu vi o primeiro momento assim, cara, terminou o earnout, que eu quero fazer, cara... Eu quero um tempo pra mim e pra minha família. E estar junto com eles, né? E era engraçado, que era o seguinte. Eu tava com um problema na minha lombar, que eu não conseguia pegar meu filho no colo direito. Durante esse período ali, um pouquinho antes da venda da companhia, até o final do earnout. Cara, eu viajava. Magicamente a minha lombar, a dor da lombar desaparecia. E quando eu voltava, mesmo não trabalhando mais e voltava pra Floripa, voltava a porra da dor. Então, era claramente uma questão, sei lá, psicológica. Emocional, uma coisa nesse sentido. E, então, assim, o que foi importante, eu acho que como decisão, né? Foi uma decisão. Eu decidi ficar viajando, porque primeiro eu gosto pra caramba de viajar. Pô, poder viajar com meu filho, 2 aninhos e pouco, e minha esposa, divertido. Cara, a gente viajou pelo mundo inteiro. A gente começou, porra, pelo Havaí, daí descia pro Tahiti... E aí voltava pro Havaí. E aí ficava viajando o mundo inteiro. Cara, foi super divertido. Mas assim, nessa época você falou, cara, vou me dar esses 2 anos e não vou pensar em nada. No início não ia ser 2 anos. No início ia ser 1 ano. Tá? Eu ia ficar 1 ano sem trabalhar. Mas tava legal. Mas você se permitiu não fazer nada.
Cara, eu não fiz Não nada. quero nem pensar Não, eu em- ainda tinha um contrato de consultoria com a Lynx, Uhum. com algumas outras coisas, para discutir planejamento estratégico, algumas coisas assim. Um outro cliente que ainda, com certeza, tinha ainda um relacionamento muito forte comigo, lembra? Eram grandes contas. Então, Ah, mas já era sem agenda. sem agenda. E quando eu tava no Brasil, quando eu podia, já era uma coisa bem mais soft, não tinha uma Mas nesse pressão. momento você nem se preocupou, cara. Eu não quero nem pensar qual é o próximo Não, passo. eu fiz isso mais Eu porque quero eles viajar. pediram. Não, eu queria viajar. Eu fiz esse negócio de consultoria porque o pessoal pediu. Não, tudo bem, mas nesse momento você lá, na hora que você parou, você falou, pô, tô com dinheiro no banco, tô com meu filho vou viajar. pequeno, Eu vou tô com viajar. minha esposa, não quero nem pensar em trabalho. Cara, eu vou viajar. Vou viajar. É. Vambora. E viajei, não só a gente, viajei com Caralho. meus pais, viajei com meus irmãos, viajei com meu sogro. Eu lembro viajei que com eu lembro que eu vi umas fotos tuas no Facebook de você lá em Petra. Petra, legal pra Animal, cacete. já fui. Legal, né? A gente acampou com meu Anda filho pra lá cacete. A gente acampou no deserto da No Porra, deserto, naquele com a frio. galera. Porra, naquele frio. Frio pra cacete, bicho. De noite mas de dia De dia é insuportável. Então, Mas é muito louco, né? porra. Os extremos da temperatura. E daí você viajou um ano, falou, pô, tá legal pra caramba, eu vou continuar outro ano. Aí, quando chegou no final do primeiro ano, o negócio ainda não tinha nada engatado. Isso era né? 18. Isso era 18. Puta, daí a gente, por que a gente não vai em tal lugar? Pô, vamos fazer uma nova viagem, não sei o quê. Vamos. Cara, fomos de volta. Daí, no primeiro semestre de 2019, viajamos de volta pra cacete. Aí, no segundo semestre de 2019, daí eu já tava, não. Agora tem que parar de viajar um pouco, vamos ver o que eu vou fazer. Mas daí, nesse momento, cara, eu e minha esposa, a gente tava planejando o segundo filho. E aí, aquela questão, cara, pro cara empreender, ele tem que estar, assim, eu tenho que estar muito, assim, é uma obsessão, cara. Eu fico, me suga completo. Puta, novamente, esposa grávida, numa situação, eu falei assim, cara, não, deixa nascer o segundo filho e aí eu vou empreender. Aí comecei a entrar em alguns conselhos, né? Foi aí que começou o processo de... E foi super interessante porque também não fui muito atrás, meio que apareceu. Blum. E aí comecei a pegar um conselho aqui, e aí não ia pegar muito, na verdade, ia pegar pouco conselho, só que daí chegou a pandemia, e tudo migrou para conselho remotamente. Aí eu falei, amigão, remoto é... Com nós mesmo. Porra, com nós mesmo. Aí peguei vários conselhos, inclusive alguns com o nosso amigo aqui, participamos, contigo também, um deles, porra. Hortifruti Natural da Terra. Hortifruti Natural da Terra. Loja Integrada. Loja Integrada. Foram os dois que a gente tava junto. Foi, né? Matheus não? Não, Matheus não. Tentei levar ele lá, mas não rolou. E aí, assim, cara, foi super bacana. Acho que no início eu achava meio... O cara tá muito acostumado, fazer... Porra, o cara fala e faz acontecer, né? Então, acho que esse shift pro cara mais aconselhar... No início, assim, porra, tô aqui falando, caralho, a coisa não muda. Puta que pariu, tô perdendo meu tempo. Perdendo meu tempo. Coisa não... É muito ruim essa sensação, cara. Então, quem tá acostumado a tá ali fazendo a parada é um pouco difícil. Mas, por outro lado, você começa a entender um pouco o papel. E é um pouco mais lento a transformação, mas você ajuda. Principalmente quando você tá discutindo... Eu acho que é muito legal quando você tá numa posição meio que de moldar a pessoa, sabe? Pelo menos eu sinto isso nos que eu participo. Eu não participo de conselho formal, mas quando as empresas que eu sou advisor, quando você tá num negócio de porra... instigar a ambição do cara, dar uma moldada, direcionar, fazer o... Porra, é muito legal, porque você vai vendo essas mudanças do cara. E aí você vai vendo a coisa acontecer na empresa. E aí aquilo vai... E esse cara, se esse cara é o CEO, porra, o impacto é brutal dentro da companhia, né? Então o cara começa a repensar a estratégia, o cara começa a repensar a estrutura dele, os processos, as pessoas que estão com ele. A gente participou várias vezes disso, né? Então... Pô, e teve um lá no Hortifruti lá com o Thiago, foi sensacional, cara. O Thiago foi muito é legal. muito bom, Não, cara. e esse era um tipo de varejo que eu não tinha Thiago, nenhuma muito experiência, bom, né? O supermercado era um varejo que eu não tinha zero de experiência. Você pegou um dos supermercados mais legais do Brasil. Porra, eu achei que era o Foi Whole sensacional, Foods cara. brasileiro, né? E daí depois, como é que foi essa mudança? Deixa eu fazer uma pergunta vai lá, dessa agora. Por favor. Vamos pular pra essa tua fase da Stone, que a gente quer saber... Cara, Não, mas essa é a pergunta. Como é que foi depois, pô? Por que você decidiu, então, sair desse momento e ir pra Stone? Cara, foi um... Porra, cara. Daí depois você entra com a tua pergunta, cara. Porra. Foi um processo engraçado, porque, cara, eu conheço o André desde lá de trás, antes de existir Stone, ele, o Bernardo, enfim. E eu tava num conselho com o pessoal da Stone e eu comecei a sair dos conselhos, né? Porque eu ia começar a liberar bandwidth para empreender. Eu tava decidido
ali no final de 2021. Que foi quando você trouxe a Yalo. 2021 teve a Yalo, de fato, fiz o Country Launch da operação no Brasil. E aí, depois que encaixou ali o Country Manager, que foi contratado para a operação, eu falei assim, não, cara, agora eu vou empreender de novo. Minha filhinha já estava maiorzinha e tal, ela nasceu, no meio desse processo tivemos o segundo filho. E comecei a sair dos conselhos. E aí, num desses conselhos, estava o Bernardo, né? Falei, mas por que você tá saindo? Eu falei assim, não, cara, eu tô saindo porque eu vou liberar tempo pra empreender aí. Cara, tava numa porrada. Não era Valide? Oi? Na Valide? Acho que foi. Foi, né? Aí o Bernardo falou lá, pô, André, o João tá saindo lá, não sei o quê. E aí o André falou, pô, João, chega aqui em casa, vamos conversar. Daí ele falou, pô, João, não quer me ajudar aqui, não sei o quê. As coisas que ele me falou, tem algumas eu não posso falar, porque estaria fica complicado, mas falei, pô, André, cara, puta, isso... Na verdade, o papo inicial era links, né? Falei, cara, eu acho que eu vou empreender novamente mesmo, tal, não sei o que. A Stone já tinha comprado a Links e ele tava tentando... Tava querendo que eu ajudasse ali na Links. Bom filho retorna a casa. Exatamente. Já conhece como funciona, que eu ajudasse ali. Eu falei assim, putz, André, eu acho que eu vou empreender mesmo e tal. Eu lembro que a gente conversava pra caramba nessa época sobre isso. Mas isso ainda tava bem, isso aí, putz, sei lá, agosto, sei lá, setembro de 21 ainda. Aí ele, putz, tá, João, vamos... Cara, o André é foda. Quando o André quer... Aí ele me colocou assim, pô, João, só vamos fazer o seguinte, conversa com uma série de pessoas aqui, que a gente tá numa situação aqui que é mais complicada, eu queria a tua percepção. Aí começou a me colocar pra conversar com um, conversar com outro e tal. E aí, no meio desse processo, que foi uma coisa interessante, assim, eu não acompanhei tão de perto a construção disso. Eu acompanhava de fora e com alguma interlocução com o próprio André ou com o Bernardo bastante, né? E... O Bernardo, que inclusive é mentor nosso aqui no G4. E aí eu consegui perceber que tinha alguns aspectos ali da Stone que eu podia ajudar a contribuir. Principalmente na questão de produto, engenharia, e da ênfase que isso precisa ter dentro de uma companhia que, quer operar múltiplos produtos, múltiplos segmentos, no nível de complexidade que a Stone já se encontrava. E aí, no meio desse processo, o André falou, pô, João, pula pra dentro, não sei o quê. Mas foi pra mim era uma coisa que eu enfim... Você não pensava em fazer isso? Nunca pensei em entrar como... Para uma empresa grande. Para uma empresa grande. Só que daí o processo também ali, eu acho que todo mundo foi bastante... Como é que eu poderia dizer a palavra certa? Acho que eles me trouxeram para um núcleo de processo decisório e de sociedade que era legal. Então, assim, poder virar sócio de companhia, de pessoas que eu sempre admirei, era uma coisa que talvez era o principal motivo de estar... Acho que 2 principais motivos. Me associar a pessoas que eu sempre admirei, né? E que acompanhei a história. Porra, o André foi lá para Floripa uma vez me visitar, estava me contando que ele recém tinha conseguido a licença para virar um adquirente. Do Bacen. Ele... isso foi 2012 ou 2013, agora não lembro. E eu lembro de pré-Stone, não sei, acho que nem existia o nome Stone na época. Então, me associar a essas pessoas era uma coisa que era legal, e a outra, sem dúvida nenhuma, assim, eu vi que tinha muita gente que eu podia ajudar lá, dentro daquele time. E é um time sensacional, extraordinário. A cultura criada na Stone é surreal, assim, muito legal. Imagina, cara, pensa assim, imagina uma startup, não são as 15 mil pessoas que operam que nem startup, mas tem, sei lá, umas 1.000. Tem umas 1.000 pessoas que é aquela, sabe aquele negócio de founder, de paixão. O André até... Cara, tem pessoas tatuadas, assim, no braço, os valores da companhia. Animal. É uma coisa animal, assim. É uma força... E uma coisa que é legal lá na Stone... Eu sou fã do André. Cara, assim, uma coisa que é muito genuína na Stone, que é bizarra, assim, que não é da boca pra fora, cara, o cliente realmente é em primeiro lugar, assim, mas num nível que tomadas de decisões, cara, vamos ter menos lucro? Vamos, em prol do cliente. Mas o que é legal é que quem pensa no cliente a longo prazo sempre vai ter bons resultados. Então, mas várias decisões internas da companhia em prol de, cara, a gente encanta o nosso cliente, a gente não... O próprio risco, pô, a Stone foi uma das primeiras empresas desse universo financeiro a tomar risco para dar crédito para cliente, pô. Tomar risco de verdade, não é... Sim.
Dá dinheiro em cima do que o cara já fatura, que nem Mercado Pago, etc e tal, que essa é real. Sim. O cara sabe teu estoque, o cara tem toda a informação, ele vai te emprestando como bonzinho, mas não é bonzinho. Sim. Ele tem informação. A Stone tomou muito risco, pô. Tomou. E pagou por isso até em um momento. Pagou. E não barato. Não barato. Joãozinho, me conta o seguinte. Qual é a diferença de um CIO, Chief Information Officer, do CTO da companhia? Cara, assim, esses nomes, Alfredo, assim, eu posso te falar o que a gente dentro ali da Stone tem como definição. O termo CIO foi um termo que ali na hora da minha entrada, eu falei, cara, vamos colocar esse nome e foi isso, tá? Eu não vou te colocar o que é a definição, se você for procurar na internet, eu vou te colocar a definição que nós fizemos ali dentro da Stone. O CIO está com o escopo de produto e engenharia e na época ainda segurança da informação. Esse era o escopo que entrou comigo, né? Então, facilita muito você ter produto e engenharia com uma pessoa num primeiro momento para você fazer uma transformação na companhia. Depois, com a companhia mais madura, eu acho que é até saudável você separar essas cadeiras e ambas estarem reportando para o CEO, tá? Então, quando eu entrei, eu acabei tendo essa função produto e engenharia, só que eu não sou o cara de engenharia, né? E aí eu precisava trazer alguém com um punch para poder me ajudar no aspecto de engenharia. Aí eu trouxe um CTO. Então, um CTO fica responsável em como construir um produto e os aspectos de produto, as pessoas de produto o que tem que ser construído. Enquanto o produto entende o cliente, entende as necessidades e traduz ela numa perspectiva estratégica de uma solução, isso é construído, do como isso vai ser construído dentro de uma perspectiva. É o CTO que decide, né? Então, e aí, cara, tivemos uma sorte incrível de trazer um CTO fantástico para a Stone. O cara que era Technical Fellow lá na Microsoft, o cara que sempre trabalhou em Big Techs. E foi até engraçado, o papo de trazer o CTO foi muito bom, cara, que era o seguinte, eu estava no início conhecendo ainda todas as lideranças, e naquele momento eu estava conhecendo todos os líderes de engenharia e todos os líderes de produto. Então, aquele negócio, uma reunião uma atrás da outra, sem tempo nem de ir pro banheiro, assim, o dia inteiro, conhecendo todo mundo, acho que eram 60 e poucas pessoas que eu tinha que conhecer. E aí tinha um cara que chamava, um dos líderes, que era líder de POS hardware lá da Stone, se chama Marcos com U, né? E aí eu fui entrevistar, eu tinha pedido lá para entrevistar o Marcos, esse cara que é o CTO, só que eu era o cara VP lá da Microsoft, morando em Seattle, não sei o quê, e esse cara o pessoal da Stone já tinha tentado falar com ele anteriormente, e ele falou, não sei o quê, eu falei, não, cara, insiste, fala que eu quero ver alguma coisa de advisor, não sei o quê, eu falei, o cara me dá uma chance lá de conversar com ele, né? Aí, nessas aí, de entrar numa reunião atrás da outra, eu comecei a reunião com ele, e aí eu cheguei atrasado, porque eu tinha ido no banheiro, falei, pô, cara, desculpa, eu cheguei atrasado. Cara, não, tudo bem. Eu falei, então, me conta um pouco mais sobre você e me diz como que eu posso ajudar aí no teu dia a dia, no teu trabalho, não sei o quê. Você achou que ele trabalhava na Stone? Eu achava que era o Marcos. Nossa. Aí o cara olhou assim, ele achou estranho, vi a cara dele assim, falou, pô, meu nome é Marcos, eu moro aqui em Seattle. Eu já falei, em Seattle, cara? Pô, e funciona? Confuso, assim. Aí o cara já não queria estar lá falando comigo, entendeu? Eu já chego atrasado. Aí começa o papo todo. Ele chegou e virou assim, pô, João, ele parou assim, cara, por que mesmo que a gente tá conversando aqui? Aí caiu a ficha. Falei, caraca, Marcos, você é o Marcos da Microsoft? Isso, sou o Marcos da Microsoft. Pô, mil desculpas, cara. Não, vamos fazer o seguinte, você não fala nada. Deixa eu me apresentar aqui, comecei a falar com ele. Aí o papo, desenrolou, foi super legal. E aí a gente acabou achando umas afinidades, várias afinidades. E aí os primeiros papos foram mais como advisor. Depois a gente conseguiu trazer ele. Sempre assim. E aí, pô, tá funcionando super legal. Ele é fenomenal e tá funcionando super bem. Então ele cuida da engenharia e comigo tá o aspecto de produto e engenharia, né? Segurança de informação agora, mais recentemente, a gente passou. E ele tá em Seattle ou ele veio pro Brasil? Ele se mudou pra Boca Raton. Tá morando ali legal. Em Miami, mesmo fuso. Não, e a viagem também é mais curta, né? Mais fácil, né? Boa. Cara, estamos chegando aqui numa reta final. A gente tem um bate-bola aqui pra fazer com você. Calma aí, antes do bate-bola, pô. Calma. Pô, calma. Então tá bom. Como que é, assim, né? Eu vejo que na minha cabeça tem 3 tipos de pessoas, né? A pessoa que leva o negócio do 0 pro 1. Tá. A pessoa que leva do 1 pro 10 e a pessoa que leva do 1 pro 100. Dificilmente você tem as pessoas que conseguem cumprir
todas essas jornadas. E eu vejo que você é uma das únicas pessoas que eu conheço que, de fato, consegue cumprir muito bem essas jornadas, né? Você levou ali Kaordic do 0 para o 1, do 1 para o 10, talvez do 10 para o 50, vendeu. Daí você entrou na Lynx, talvez voltou um pouquinho para trás para um projeto novo, pegou ali, tirou ele do 1 para o 10, começou, né, a levar ele para outro momento de maturidade. E agora, na Stone, você tá ali levando o negócio do 10%, talvez não do 10%, do 50%, porque o negócio já era grande. Quantas pessoas hoje tem debaixo ali da tua diretoria? 2.000, 3.000? 2.000 e poucas. Você não gerencia 2.000. Logicamente, você gerencia quem está ali direto contigo, mas é um outro nível de complexidade, é um outro nível de não centralização, de descentralização. O que tem sido para você? Já fazem 2 anos quase que você está lá, né? Um ano e meio. É, 1 ano e meio. Quase 2 anos já, né? Quase 1 ano e meio, quase 2 anos. É, 1 ano e meio que, na verdade, correspondem a 15, né? Imagino o tanto que tua vida não mudou ao longo desse... Qual que tem sido, assim, o maior desafio para você quando você chegou lá e pegou um negócio, cara, com 2.000 pessoas e 1 ano e meio depois que você olha para trás e fala, caramba, que jornada legal. O que você acha que foram os principais desafios de estar nessa empresa grande que são diferentes de você... Tá em outra empresa? Eu acho que tem desafios que eles vão ser comuns a qualquer pessoa que esteja gerindo algo análogo a isso, né? Muita gente, muitos produtos, enfim, uma complexidade técnica. Existem os desafios específicos relacionados à Stone. Então, a Stone é uma empresa muito sui generis, né? Ela foi criada de uma maneira muito única. E eu acho que um dos maiores desafios que eu enfrentei, eu acho que já passei por parte dele já foi resolvido, mas parte ainda não, é que eram, na verdade, algumas empresas ali dentro da Stone, né? Com culturas distintas, com filosofias de desenvolvimento de produtos distintos e que a gente teve que transformar. E muitas vezes é natural que, dentro desse processo, uma não tenha uma afinidade tão grande com a outra, né? Até por preferências tecnológicas, enquanto um é mais, open source, o outro é mais não sei o quê e assim por diante. Então, acho que o primeiro desafio a conseguir, que é mais específico da Stone, é formar um time único. Que as pessoas entendam, se identifiquem com um time único e que esse time único tenha valores comuns, né? Que eles, de fato, acreditem e compartilhem, né? Então, acho que essa parte a gente venceu. Como que você fez isso? Assim, todo mundo já estava sofrendo muito por não ter isso. Então, um pouco que ajudou a dor que eles estavam sofrendo me ajudou a resolver a dor, né? E aí, eu acho que foram vários aspectos. Eu acho que ouvir todo mundo, entender os pontos que todo mundo tinha e trazer para perto pessoas fantásticas que já tinham lá, dar a voz para elas. Elas ajudaram a criar a estrutura, o desenho da estrutura comum. A estrutura comum fazia muito sentido quando você olhava. Claramente a gente conseguiria capturar uma série de sinergias e vantagens, enfim. Então não foi muito difícil convencê-los e ir naquela direção. Mas assim, eu acho que o desafio que a gente enfrenta hoje ainda tem a ver com o legado. Então, a gente tem muito legado tecnológico, isso é muito difícil. Do ponto de vista de gestão, a companhia precisa ter seus processos claros, que derivam, obviamente, de uma visão estratégica, que se transformam numa meta, que se transformam numa estrutura, que se transforma, então, em processos. Então, ter as pessoas certas, na estrutura certa, com os processos adequados, é o que vai te permitir gerir 2.000 pessoas de uma maneira correta. Senão, você vai apontar para lá e vai ter uma parte vindo para cá, uma parte indo para lá, uma parte... Cara, você não consegue fazer todo mundo indo na mesma direção. Então, acho que para você conseguir ter o ferramental correto, ele se resume na essência, se você for descascar a cebola e chegar na essência para você conseguir gerir, em ter uma estratégia clara, um objetivo comum, que se desdobra numa meta comum, e essas metas divididas numa estrutura, times muito bem desenhados e com as pessoas certas e com os processos adequados. Então, com isso a gente consegue colocar todo mundo no mesmo caminho. Então, por exemplo, a gente colocou lá todo o processo de OKRs, sendo com planejamento trimestral, e aí colocando as dependências entre os times, uma cadência de receber os OKRs de um tri e planejar o próximo. Então, isso conseguiu trazer todo mundo mais ou menos para o mesmo caminho, né? Eu diria que E aí, um desafio que eu acho que é importante também com 2.000 pessoas é, assim, o equilíbrio entre você ganhar eficiência, estruturar, fazer com que esses processos sejam mais eficientes, mas ao mesmo tempo permitindo aquele caos
que é fundamental para você criar coisas novas. Então, eu digo que é a ambidestria, né? De você ter times trabalhando de uma maneira, muitas vezes, desestruturadas, de uma maneira sem muito processo, sem muito controle. Não gosto de colocar a palavra controle, que não é esse o propósito do processo. É flexibilidade. Em alguns aspectos tem que existir controle, mas em grande parte é mais alinhamento que você precisa ter e direcionamento, né? Porque no final do dia, quando você tem um time grande, Nardon, o grande desafio da gestão você precisa ter vários times o mais autônomo possível, para que esse time tenha identidade, seja rápido, ágil, mas alinhados. Então, se você... Essa é a dificuldade. Essa é a dificuldade. E o sistema de OKR para você foi o planejamento estratégico e o desdobramento para OKR foi o que fez a virada de chave. Ajuda demais, ajudou sem dúvida nenhuma. A gente tinha lá o banking operando muito dentro do produto Stone, que é o nosso segmento da SMB, já estava há anos, não conseguia entrar dentro do Tom, que é o produto lá de micro autônomos, né? Cara, a gente conseguiu num quarto, para fazer com que esse banking também funcionasse para o Tom, envolvia uma porrada de times. Cara, não estava indo. A gente em um semestre conseguiu colocar tudo para dentro, coordenando os times de uma maneira adequada. Então, isso ajuda, mas se você começa a colocar muito esses processos, você também perde, em contrapartida, aquele caos. Sabe aquela bagunça de startup que surge uma porrada de coisa bacana? Então você tem que equilibrar bem. Você tem que equilibrar. Existe você já ouviu falar do conceito de Wordless Map? Não. É um conceito bem legal. Wordless? Wordless Map. O que isso quer dizer? O que é wordless? É o nome do cara que criou o Map. Né? Tá bom. E ele coloca como que qualquer companhia, para ela ser uma companhia... assim, que vai durar por muito tempo, principalmente no mundo tech, né? Ela tem tem dois eixos, né, nesse mapa dele, onde pro lado mais esquerdo você tem, sempre quando você tem uma coisa que precisa disruptar, uma coisa inovadora, ela nasce com uma série de incerteza, ela nasce com uma série de falta de padrão, com uma série de assim... E tem uma série de características que aquilo precisa acontecer. Na medida que aquilo se prova, traction, que é todo o beabá do Lean Startup, Lean Management, ela precisa ir para o lado direito. Perfeito. E nesse de vir para o lado direito, ela precisa ganhar eficiência, porque senão você não vai conseguir competir no mercado, né? E aí você consegue democratizar, mas você precisa saber fazer isso na empresa de forma a você conseguir escalar, senão você não escala. E aí ele explica como é que o Z-Shape... é que você mesmo se faz a sua disrupção, abre plataformas para você permitir que alguma outra pessoa crie inovação em cima de algo que você comoditizou, né? Perfeito. Então, acho que esse conceito, quando você olha o Wordless Map e você pensa na sua estrutura, legal, entendi. Baseado nisso, você consegue ter um bom equilíbrio das coisas. Eu já vi esse conceito não com esse nome, mas muito interessante. Muito bom. Muito bom. Cara, chegando nessa reta final... Já, cara? Eu tenho live, cara. Desculpa. Eu tenho live. Ele tá preocupado com a live dele. Vai dar tempo, pô. Vai dar tempo, fica tranquilo. Eu queria perguntar o seguinte pra você. É o lançamento do seu livro, O lançamento do meu livro, pô. Todos somos uma marca. Live com o Rodrigo Faro hoje. Legal, hein? Hoje vai ser bom. O que você viu de novo nesse novo capítulo da história da inteligência artificial? O que mais te chama a atenção? A gente não ia pro bate-bola? Então, fazendo essa aqui... A gente vai. E aí a gente vai. Despacito. Você tá com calma, meu querido. Despacito. Assim, esse novo capítulo eu vou interpretar com principalmente o que a gente tá vendo em Generative AI, né? Modelos tipo ChatGPT. O que essa tecnologia ela permite é todo o aspecto linguístico ser escalável. Então, assim, antes... todo o processo de uma pessoa precisava ler, interpretar, resumir. Isso hoje você pode ter um robô fazendo isso por você. Tudo aquilo que você precisa falar, explicar, apresentar, também pode ser resumido através de um AI. Então, a parte linguística foi dominada e ela unlock uma série de aspectos do nosso dia a dia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Jurídico. Uma área jurídica. Você tem uma porrada de advogado que o papel dele é ler uma porrada de coisa e interpretar. Cara, vai mudar completamente. Tudo bem que os advogados não são os early adopters da coisa, mas em breve, cara, eu conheço carinha que lá fora, que tá pegando freela de advogado, que, porra,
Ele consegue paralisar coisas que 10 advogados precisariam fazer, ele faz ainda tendo metade do tempo dele livre. Porque ele imputa toda a parada no chat GPT, lá resume tudo, traz tudo para ele faz o up lá dentro dos softwares que precisa upar e o cara tá... Então, assim, vai disruptar, vai lavar ego. Então, assim, eu acho que o aspecto do entendimento que o que está sendo disruptado é o domínio linguístico e tudo aquilo que precisa do domínio linguístico você conseguir operar. Aí eu não tô nem falando muito a parte de imagens, que essa eu não entrei muito, parte de imagens, músicas, que eu acho que isso é uma outra... Que são padrões linguísticos também, tá? Uma música é exatamente a mesma... Assim. Então, tudo que você conseguir colocar em termos de domínio linguístico vai ser disruptado. O Copilot, mesmo na programação, porra, se vai o Copilot do GitHub... Dei esse número para mim, ainda não verifiquei, tá? Mas 30% dos commits do GitHub, sei lá qual mês, tinham sido de Copilot. Então, isso vai aumentar brutalmente a produtividade da engenharia, né? Então, já tá acontecendo, né? E eu acho, Alfredo, uma coisa que vai ser bacana, eu acho que vão começar a surgir, assim, agentes, ou assim, por exemplo... um cara para ensinar inglês, linguístico. Então, você vai falar com um professor robô. Vai ser AI. Exato. Você vai ter um cara que é um terapeuta, que, pô, o cara não quer falar com uma pessoa, é meio tímido, meio retraído, fala com um terapeuta. Você fez um post hoje de terapeuta, né? Então, acho que esse é um aspecto de compreender, processar, e você pode até falar assim, cara, eu quero que o meu terapeuta tenha essas linhas de pensamento, né? Então... isso acho que pode acontecer meio em breve. Até assim. o padre vai virar AI. Já virou. Porque vai fazer aquela... Como é que é o nome do pecado lá? O nome do pecado? Quando você vai falar com o padre dos seus pecados. Confissão. Sua confissão vai ser com GPT. Porra, Não sei, pode ser, hein? Não tinha pensado aí, ó. Mas já é, né? Você fica tranquilo, pode contar teus pecados de boa. Tem a LGPD lá. E ele ainda te comenta depois, fez merda, hein? Porra, hein? Essa daí é grande, essa merda. Mente poluída. E a vantagem Essa sabe daí que é é legal? 100 pairosos. Você vai poder configurar o teu tipo de... Imagina terapeuta. Puta, eu quero que o meu terapeuta seja... personal, porque você pode configurar a personalidade. Quero que seja carioca, tipo o Alfredo falando. Porra, quero um cara mais... Beleza, você vai configurar a personalidade. Não, quero que seja um cara mais... do interior, por exemplo. Isso é muito louco. Você vai conseguir configurar. Hoje é possível você fazer um bot configurado. Eu tava brincando ali que eu queria que ele me respondesse só como se fosse Shakespeare. Eu comecei a ser... Cara, depois eu mostro pra vocês aqui. Cara, muito bom, cara. Cara, eu quero que você me responda, só quero que você me responda num aspecto shakespeariano. Eu falei, cara, era muito Olha bom. aquele WhatsApp lá que o Liuzzi mandou pra gente lá no grupo. Que você manda uma mensagem pro WhatsApp, você manda escrito ou em voz. E ele te volta o versículo e passagem bíblica em cima daquele tema que você mandou no WhatsApp. Você mandou escrito, ele devolve escrito. Você mandou em voz, ele mandou em voz de volta. Muito bom, cara. Muito bom. Bom, Joãozinho, bate bola rápido aqui. Complete a frase. O mundo precisa de... Amor. O que você deixou de ser quando cresceu? Caraca, como é que é? O que você deixou de ser quando cresceu? Eu não cresci muito, né? Então aí eu tenho essa vantagem. Aquela a pergunta ao contrário do que o que você quer ser quando crescer? O que você deixou de ser? Eu acho que eu deixei de... Caralho... Acho que eu deixei de ser... Parou de tomar refrigerante. Ingênuo. Eu ia falar isso, tu acredita? Ingênuo. Que ele só toma vinho hoje em dia. Eu ia falar isso, pensei nisso agora. Eu falei pra você me perguntar se você ia falar que eu deixei de ser ingênuo. Se você tivesse o superpoder, qual problema você gostaria de resolver do mundo? Na educação. Se fizerem um filme da sua vida e você tá entrando no cinema pra assistir, quais são as cenas que você estaria mais ansioso pra ver? Uma certa época na faculdade, na biblioteca universitária. Só isso, tá Só bom. isso. Vocês são muito, muito maldosos com a nossa audiência. Nossa querida audiência, tá? Só pra ficar claro. Qual é a opinião extrema que você tem e não mudará de jeito nenhum? Opinião extrema. Eu acho que cada geração é melhor que a outra. O que Você 2020... realmente acha? Eu acho. Com todos os seus problemas que cada uma traz. Bom. Nós estamos todos evoluindo. O que 2023 já te ensinou até agora?
Que nada é tão ruim que não possa ser piorado, cara. 2023 tá difícil. Essa foi uma das melhores respostas que a gente recebeu até agora. Ela foi muito boa. E foi muito verdadeira, assim. Tá ligado? Muito, cara. E deve ser um negócio que anuzinho dói, deve apertado. doer. Cara, O muito do bom. empreendedor que já se fudeu muito, hein, cara. Sabe o que é o pior, galera, audiência? É ouvir isso de um cara que tem dinheiro. Foda, cara. 2023 tá foda. Aí é pra se preocupar. Ai. Bom, cara, Joãozinho, brigadaço. Valeu Prazerzão pelo ter convite. você Papo, aqui. meu querido. Temos que ter mais, Valeu. temos que ter mais você Tem que aqui ir lá no pra Floripa de G4. novo, porra. Tem que ir lá marcar. Tu surfa? Surfo. Porra. Parede, eu tô meio parado, eu tô bem enferrujado. Não, eu também. Ele faz Vamos stand-up marcar isso. paddle lá, no Ah, isso quintal é da muito casa chato. dele. Não, eu faço com Isso aqueles lembra, foil, lembra, sabe aqueles vou voltar. foil, Verdade. foil É legal. automáticos? Pô, é legal. Já é legal, já tenho a diversão, já tenho o entretenimento. Já vou. Pô, Gostei. fechou. Eu gostei. Fiz com o Romero a primeira vez. Ah, é? Em Angra. Combinar com os guri lá, Paulinho, teu amigo. Porra, vambora. Vou marcar dia. Paulinho, grande Eu tô sempre Paulinho. lá, a família da minha esposa é de lá, então eu tô sempre Ah, lá. Mas aí eu vou pra legal. Governador. Ah, tá, não, mas pô, para em Floripa, né? Você vai ter que pousar em Floripa. Então, meu cunhado é muito possessivo, aí eu acabo indo pra Governador ficar com ele, ele não me divide. Não, mas a gente combina lá um. Eu acho que eu sou muito legal, ele não me divide com Mas ninguém. você tem que apresentar ele pro João, cara, e tomar um vinho na casa dele lá. Ele vai gostar. O João tem uns vinhos bons lá. Bora, Real. gosto de vinho. Ele gosta muito. Porra, real. Ele real, gosta, real. tem umas 5 adegas, uma em cada Ah, casa. que legal. Aí eu falei pra você, pô, vai ser uma boa apresentação com a Ele tem uns vinhos de, porra, Cristóvão Colombo lá. Negócio 1442. É, os negócios diferentes mesmo. Comprou a caravela, tirou os vinhos, Legal. o bicho gosta. Alguma notícia final, Bruno Nardon? Algum comentário final? Alguma coisa? Corre pra sua live, meu amigo. Eu quero assistir hoje, tô ansioso. Assisti ontem uma parte muito boa. Metralha no coraçãozinho pra ajudar a gente. Infelizmente, nosso querido não pôde ir. Você remarcou com ele ou não? Vou remarcar. Vai remarcar? Ele tá em Então. luto. Estou esperando Tem que esperar mesmo. nesse momento. Pessoal, me segue lá no Instagram, @Alfredo Soares. @Bruno.Nardon. @João Bernardi. Ninguém vai saber. João Bernardi, com 2 T mudo no final. Bom, a gente vai botar na tela aí. Não esqueçam que esse podcast faz parte do G4 Podcast, que é um hub de podcasts de negócios, de alta performance, vida pessoal, e que você que assistiu a gente tem direito aí a usar, a conhecer o G4 Skills, que é uma ferramenta incrível para aceleração e desenvolvimento do seu time. Então tá aqui o QR Code na tela, tá aí o link na bio. Aproveitem, sigam a gente no Instagram, sigam no Spotify, no YouTube. Bora vender, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, turma, um abraço. Valeu.